Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é um 1º de maio, né? Uma sexta-feira de 2026, né? E o 1º de maio já tem alguns anos que ele está sendo ressignificado, né? Porque era um dia clássico, né, da esquerda, ou que pelo menos a esquerda usava, para tal da lembrança da luta de classes, a luta dos trabalhadores, né? Sempre foi uma verborragia esquerdista usar a seu favor o 1º de maio, né? Vou tentar explicar aqui, antes da gente fazer a nossa análise, por que o 1º de maio é o dia do trabalho, né? Porque o Adam Weishaupt, que era um representante dos donos do mundo, né, da dinastia Rothschild, ele encerrou o seu trabalho de divulgação, né, que ele trabalhava para tentar unificar os governos e os comandos, né, dos Rothschilds há mais de 2 séculos atrás. Quando ele encerrou esse trabalho, né, no dia que ele encerrou esse trabalho, 1º de maio, eles decidiram declarar como um feriado do Dia do Trabalho. E a esquerda sempre se utilizou disso, né? Mas olha só, pasmem, hoje, por exemplo, quem está lá na Avenida Paulista fazendo movimentos e comemorando é a direita brasileira, o pessoal verde e amarelo. Então a gente vê que as coisas mudam, né? Hoje a história, né, ela não precisa mais de grandes eventos, né, para a gente ter a percepção de que as coisas estão mudando, né? Eu digo grandes eventos como aconteciam no passado, Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e porque hoje a gente não precisa mais, né, entender as mudanças após os grandes eventos, porque a comunicação é muito mais rápida, é muito mais dinâmica, então a gente vai vendo as pequenas pedras do quebra-cabeça, que são essas pequenas ações, né? Que, por exemplo, eu vou dizendo aqui para vocês que juntas vão formando uma ação muito grande que reflete então a mudança que está chegando. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui é o fim de um ciclo, né? O apagar das luzes do socialismo em Cuba e na América Latina. E por que eu mencionei Cuba e na América Latina, né? Porque Cuba, como eu sempre digo aqui no canal, sempre foi a inspiração para os socialistas latino-americanos. Como a revolução do Fidel Castro e do Che Guevara, né, eles saíram do México ali com um grupo de 90 homens, foram para Cuba e derrubaram o fraquíssimo exército na época, né, do general Fulgêncio Batista, que era o líder de Cuba na época, o ditador, né, era um bebum, né, só queria saber de coisas ruins, né, não estava nem aí com a administração da ilha, tinha um exército fraquíssimo. Então, essa vitória do Fidel Castro, ela ecoou muito forte, ela gerou
inspiração, né? Ainda mais com o trabalho de propaganda que eles fizeram, ajudados e financiados pelo regime da antiga União Soviética, né? E agora a gente está vendo que está no fim desse ciclo. Hoje é um 1º de maio que quem domina as ruas é a direita. Acabou o ciclo da esquerda latino-americana. Muitos que ainda estão se debatendo, né, achando que tem possibilidade, mas a história não brinca e nem volta para trás. Guardem esse bordão, a história não brinca com a humanidade e nem volta para trás. Então esses socialistas que estão aí lutando, tentando sobreviver a essas mudanças, eles acham, na concepção deles, que a história anda para trás. Não, não. Ela vai rapidamente, o tempo não para, como já dizia o poeta Cazuza, né? O tempo não para e o tempo deles passou. O tempo deles passou. Tanto que, eu já disse aqui no canal e eu vou me repetir, essa disputa no Brasil, pelo menos 2026, né, não é mais uma disputa que a gente pode tratar como esquerda versus direita, embora ela esteja ocorrendo dessa maneira, né? Mas é uma disputa entre o novo, o moderno, né, o que pede passagem, e o velho, que não quer ir embora, né? Essa é uma disputa entre essas duas coisas. Está muito além de ser somente uma disputa entre esquerda e direita. É uma nova direita que se apresenta, né, querendo mudanças, querendo levar o Brasil para um porto mais seguro, enquanto você tem uma velha esquerda que insiste em deixar o navio pesado para ele naufragar, né, para ele não chegar a lugar nenhum. E o povo, depois da ascensão das redes sociais, o povo, alguns menos e outros mais, né, estão adquirindo esclarecimento, né? Então é um fim de um ciclo que não tem nada que vai impedir, não tem nada que vai impedir. Não é só o fim de um governo, gente, é o fim de um ciclo, é uma coisa muito mais profunda, né? E por que eu acho que isso está acontecendo agora? Porque eles foram muito radicais, eles não aceitaram alternância de poder, eles não fizeram novas lideranças, né? Eles foram com muita sede ao pote, eles estão deixando a sociedade enxergar todos os objetivos malignos deles, né? Então esse ciclo de esquerda latino-americana está chegando ao fim, falta a tampa do caixão. O que é a tampa do caixão? É a queda de Cuba, que vai acontecer a qualquer momento, Pode ser daqui a 20 minutos, pode ser amanhã, pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 2 semanas, a qualquer momento o regime cubano vai desmoronar, como um castelo de areia na praia, quando as ondas vêm e o vento também. Acabou, está chegando ao fim, né? Aí eu faço a sua pergunta, será que o regime socialista brasileiro vai sobreviver a esse vendaval moderno, a esse vendaval soberanista da direita, não só da direita americana, mas esse vento está varrendo todo o nosso continente, né? Eu não estou querendo aqui falar só dos Estados Unidos, é muito mais do que isso, né? Então, eu peguei uma matéria aqui que veio do jornal Epoch Times, foi traduzida, porque é do Epoch Times norte-americano, que ele diz, é uma matéria que simboliza as coisas, né? As luzes da Cuba comunista se apagam em meio ao bloqueio petrolífero dos Estados Unidos, ou seja, acabou, faliu. E volto a dizer, o bloqueio petrolífero dos norte-americanos não é por birra, não é por pirraça, né? É porque tem que ter dinheiro para comprar petróleo dos norte-americanos. Cuba tem? Não. Cuba pegava o petróleo da Venezuela fazendo permuta, oferecia aos seus soldados, né, o seu know-how em manter regimes comunistas opressores no poder. Cuba tinha muito know-how para isso, né? Ela é a rainha da opressão. O regime cubano é a rainha da opressão, né? Então eles tinham técnicas, ensinavam, davam treinamento
para os comunistas venezuelanos, né? E faziam essa troca por petróleo. Eu não preciso aqui falar de novo que toda a guarda do Maduro, né, o G2 cubano, soldados de elite cubanos que pareciam não ser mais tão de elite assim. O que eles estavam fazendo lá resguardando o Maduro? Em troca de petróleo, né? Então, o bloqueio norte-americano ele só existe porque Cuba não tem mais dinheiro, acabou, não tem economia. Né? Volto a lembrar, eu sempre gosto de lembrar as coisas. Você pega qualquer avenida de praia, de qualquer cidade do interior, é linda. Né? Interior com praia, obviamente, né? Cidades pequenas praianas, aquela avenida da praia é sempre linda. Em Havana é um lixo, é uma favela enorme. Porque é o resultado de uma administração comunista. Né? Não se preocupam com nada, não mantém patrimônio. Procurem para assistir o show daquela banda Simply Red, né? Uma banda de soul music inglesa, muito bacana. Eles têm um DVD ao vivo em Cuba, live em Cuba, mas deve ter no YouTube isso aí. Procura para assistir ali. Tem uma parte no DVD que começa os membros do grupo dando uma volta naqueles carros antigos na cidade de Havana. Reparem no teatro que eles estão tocando, um teatro clássico, né? Assim dos anos 40, que deveria ser preservado, um verdadeiro lixo. Infelizmente, né? Estava, né, o estado dele ali, na hora do show. Então chegou o fim, uma hora isso tem que acabar, e está chegando agora, né? Esse nosso 1º de maio hoje, de uma semana histórica, também é um 1º de maio histórico a ser lembrado. Tá a direita ocupando as ruas. A esquerda acabou o discurso, acabou a narrativa, né? Então olha aqui, ó, o que ele diz na matéria do Epoch Times, a matéria de ontem do Andrew Moran, né, que é um jornalista norte-americano, diz que a Havana está sendo forçada a sentar-se à mesa de negociações para restabelecer o abastecimento energético da ilha, né? Após a captura de Maduro. Isso a gente sabe, eles não têm nem energia elétrica, que é o mínimo, né? Você não tem energia elétrica é viver em tempos medievais, né? Apagões, escassez, racionamento de combustível, ruas vazias definem agora o cotidiano em Cuba. Eu duvido que as ruas estejam vazias, né? Sem energia o povo fica na rua, né? Mas não tem o que fazer, eles não têm trabalho, eles não têm o que fazer, né? Eles não têm dinheiro, eles comem à base de rações, né? Não sou eu que estou falando só não, assista aí vídeos de brasileiros que viajam para Havana, para Cuba e que mostram no celular deles, né? Pois é, embora não tenha sido a norma por décadas, essas dificuldades atingiram proporções tão catastróficas agora, à medida que a ilha enfrenta sua pior crise energética e econômica desde a queda da União Soviética. Acabou, não tem mais jeito. Por isso que eu digo que é a qualquer momento que eles vão ter que se entregar, né? Então é assim, a gente está vendo uma sucessão de atos e fatos pequenos, né, que vão nos levar ao grande, que é a grande mudança, né, a queda de todos esses objetivos socialistas na América Latina. Eu não diria, não, vamos melhorar, não é a queda dos objetivos dos socialistas. Eles vão continuar com essa cabeça de bagre, né? Não tem como tirar da cabeça dessa gente que isso aí não funciona. Mas a sociedade já se esclareceu que isso tudo é uma porcaria. Essa é a grande diferença dessa situação agora. A sociedade já entendeu que não existe almoço grátis, né? Óbvio, vai ter uma minoria que vai ficar aí gritando, né? Mas é uma minoria né, bem pequena. Eu diria assim, não dá para a gente quantificar 20% da sociedade, 25%. Ainda é muito perante toda digamos assim, o trabalho, né, psicológico, vamos, para a gente não falar lavagem, né, cerebral, vamos falar o trabalho psicológico que foi feito nas últimas 4 décadas e meia no Brasil, né, que parou de funcionar esse trabalho, começou a dar tilt para eles lá em 2014, né, eles insistiram em 22. Não, tem que voltar. Acabou de novo. E olha,
para eles é muito pior agora, 10 vezes pior agora do que foi em 14. Estou usando um exemplo brasileiro aqui, né? 13, 14, quando o povo começou a sair para a rua ali. Pois é, pessoal, as coisas estão mudando em uma velocidade muito grande. Muito grande. A gente acompanha tudo aqui. Bastou também a ascensão do presidente Donald Trump, que ele está também botando o pé no acelerador, né? Eu vou ler uma notícia para vocês aqui, uma coisa que pode parecer pequena, mas já é um prenúncio, né? Eu pego sempre as coisas pequenas, eu começo a olhar e falo, está acontecendo uma coisa aqui, é estranho. Não, não é estranho, é sinal de mudanças. Um sinal de mudanças que aconteceu para mim é o fato aí do indicado do presidente Lula não ter passado na sabatina do Senado ali. Não passou. O que isso significa? Por mais que não foi algo cavado pela direita, que ela nem teria força, o Centrão já entendeu que essa força política que está no poder está no seu fim. Então, para que vai colocar um outro ministro ali? Né? Eu não sei se vocês viram a sabatina, uma hora o senador Sérgio Moro perguntou, olha, eu acho que não é o momento agora de trocar o presidente, porque essa força política que está aí vai ser trocada, né? Então é o fim deles, é o fim dessas ideias, né? Eu digo o fim das ideias deles, dos ideais deles, né? Não convence mais a sociedade. E as mudanças vão ocorrendo. Olha, eu vou ler essa notícia aqui, que veio de um blog de esquerda. Já falei para todo mundo que eu leio tudo, eu não fico preso à bolha. Eu leio tudo para eu chegar a uma conclusão melhor do que está acontecendo. E como, graças a Deus, eu percebo quando algum jornalista está escrevendo um engodo, né? Eu não tenho problema em ler qualquer matéria, porque nada que é engodo vai me influenciar, né? Por exemplo, eu escrevi aquela história, né, da Segunda Guerra Mundial, e vem um monte de gente, porque o Hitler fugiu para a Argentina. Olha, você tem depoimento de muitas pessoas, né? A secretária do Adolf Hitler, por exemplo, a Traudi Jung, que através do depoimento dela é que eles fizeram o livro A Queda, né? E é uma pessoa que não iria mentir. Outra coisa, o Mossad, ele caçou um monte de gente, pegou na Argentina o Adolf Eichmann, né? Que era o cara que cuidava da logística dos trens para Auschwitz. Então, se tivesse acontecido isso, ele seria pego, né? Mas é assim, cada um acha o que quiser. Eu vou trabalhar sempre com o plausível, né? Eu leio um texto, eu vejo um fato, eu, graças a Deus, tenho condições aqui de analisar o que é plausível e o que não é. Mas ele pode ter fugido? Muita gente pode, mas seria pego. Era a maior cabeça a prêmio daquela época, né? Principalmente o Stalin. Ele ia botar toda a KGB atrás, no mundo todo, né? Mas enfim, vamos voltar a falar então aqui do fim do socialismo latino, que é o que nos interessa. Olha essa matéria que eu vou ler aqui do World Socialist Website. Grupo Socialista pela Igualdade, um site de esquerda. Eles dizem o seguinte, matéria de ontem. Eu estou fazendo esse áudio aqui por volta das 2 horas da tarde. É uma matéria que tem 17 horas. Então, ontem, no final da noite, saiu essa matéria. O World Socialist Website e o Grupo Socialista pela Igualdade, GSI, no Brasil, repudiam com veemência a condenação criminal de José Maria de Almeida, o Zé Maria, presidente do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, é um partido nanico de esquerda, né? Foi condenado a 2 anos de prisão por suposto crime de racismo em críticas ao genocídio palestino pelo Estado sionista israelense. A sentença proferida pelo juiz Máximo Palazzolo constitui o que eles estão... Eu estou lendo o texto. Constitui uma fraude jurídica e um grave ataque aos direitos democráticos e à liberdade de expressão no Brasil. Nossa, mas o que eu estou lendo? Que alguém da esquerda fez uma crítica
ao Netanyahu, ao regime israelense, e foi condenado por isso. Não tem nenhum jornal, nenhuma mídia grande conhecida falando isso. Por quê? Porque eles não querem engolir isso, né? Aí você fala, até a justiça em instâncias mais baixas está mudando. Volto a dizer, mais uma pequena peça para o nosso quebra-cabeças para a gente montar e ver a figura, né? Aí ele diz aqui, a base da condenação foi um discurso proferido pelo Zé Maria, o presidente do PSTU, em um protesto em São Paulo em 22 de outubro de 2023, 2 semanas após o início do bombardeio genocida de Gaza. No discurso ele declarou que todo ato de força, todo ato de violência do povo palestino contra o sionismo é legítimo. Mas ele não fala, né, a invasão do Hamas lá dentro, que pegou civis indefesos, né? Não foram militares, pegaram civis indefesos, pessoas comuns. E isso está mudando. Então, eu tô dando aqui pequenas pecinhas, né, para você ir montando seu quebra-cabeças. Porque tem muita gente que ainda acha que, não vai mudar, eu tô com medo, não cai, esse regime não cai. Todo mundo com a cabeça ainda lá em 2022. Eu vou te falar uma coisa. Aquele que não tem uma cabeça dinâmica, que não entende as mudanças, principalmente a dinâmica e a rapidez das mudanças, ele nunca nessa vida vai compreender a geopolítica. Nunca. Jamais vai poder comentar sobre geopolítica. E por que eu estou dizendo isso? Porque geopolítica é dinamismo, é rapidez, principalmente nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo. As coisas mudam a uma velocidade absurda e vai piorar com o advento da inteligência artificial cada vez mais presente nas nossas vidas, não é? Mas tem pessoas que não mudam, elas ficam arraigadas e presas a um passado recente. Por mais que a gente fale, que a gente explique, elas não enxergam, né? Então tem que ter alguém aqui para estar explicando, mostrando cada detalhe. Isso aqui é mais uma peça, é um sinal. Um líder de esquerda, ainda que seja de um partido pequeno, um partido nanico, né? Preso por comentários também, né? Foi condenado à prisão, 2 anos de prisão. Óbvio que acho que ele não vai ser preso, vai pagar a cesta básica e tal, mas foi condenado, né? Foi condenado. Ele atacou uma pessoa? Não, ele atacou o Estado de Israel. Fez uma crítica e foi condenado. Isso aí é de um ineditismo nestes dias em que estamos vivendo. Então, gente, prestem atenção, porque realmente estamos vendo aí o apagar das luzes dos socialistas, tanto em Cuba quanto na América Latina, né? E Cuba pode botar uma fé aí. Eu acredito que vai cair ainda antes do 4 de julho. Posso errar? Posso. Né? Pode ser que seja um pouco depois. Eu acredito que vai ser antes, dentro daqueles 100 dias que eu disse para vocês. E o Irã completamente sufocado, né? Já falei ontem, comentei sobre o vídeo lá do Scott Bessent, dizendo que a economia do Irã está sufocada pelo bloqueio, não entra nada lá nos portos, não sai nada de lá, né? Quanto tempo eles vão aguentar? Não sei se dura o Irã até 4 de julho, nessa condição, né? E se eles atacarem militarmente a frota naval norte-americana lá no Estreito, eles criam o dispositivo moral que o Trump precisa para sapecar a infraestrutura energética do Irã, né? Aí sim, aí ele fala, agora eu ataco e vou ter razão, ninguém vai me criticar aqui dentro, né? Não foi assim na Segunda Guerra? Antes do ataque a Pearl Harbor, os americanos não queriam entrar na guerra. Depois do ataque japonês a Pearl Harbor, 100% dos americanos queriam, vamos nos vingar. É assim que funciona a coisa, né? O povo americano deu o dispositivo moral que na época o presidente Roosevelt precisava, né, para entrar na guerra. Então é isso, gente. Esse é um 1º de maio diferente, volto a dizer.
dê glória aos céus por estarmos vivendo esse momento único, sublime na história da humanidade, né? Volto a falar para vocês que eu acredito que a vida continue em algum lugar, além, né, da morte. E tudo isso que a gente está vendo, vivendo e o conhecimento que a gente está adquirindo são as únicas coisas que a gente leva com a gente. Todo o resto fica aqui. Óbvio, também o amor pelos amigos, pela família, filhos, netos, esposos, tudo a gente leva. E o conhecimento. Todos os outros bens materiais ficam por aqui. Gente, um grande abraço a todos, muito obrigado. Colaborem com esse trabalho, eu deixo sempre uma chave de Pix e um número da conta no Bradesco e conto com a ajuda de vocês. Um excelente final de semana, um bom final de feriado. Amanhã estarei de volta novamente. Valeu, tchau! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.